Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 231 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós já estamos na reta final do livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, das lamentações. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 45 até o capítulo de número 48. Amém? Se organize aí no seu dia a dia, na sua rotina. Faça essa leitura com atenção, com calma. Eu creio que Deus irá falar com você. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 46 e o verso 27, que diz assim: Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, porque eis que o livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Amém? Bom, nós estamos vendo aí, que Deus já havia cumprido uma parte, da promessa que havia feito com referência ao cativeiro babilônico. Nós vimos que a Babilônia já havia levado uma parte do povo de Judá para a Babilônia, já havia derrotado o rei de Judá, E nós vimos que o povo de Judá, sob a liderança de homens perversos, vão aí procurar refúgio lá no Egito. E nós vimos ontem como o Senhor denunciou o pecado do Egito e também o pecado do povo de Judá, que adorava aí a rainha dos céus. Hoje nós vamos ver que Deus, ele vai continuar a exortar um juízo, ele vai determinar um juízo não somente contra o Egito, mas também contra outras nações que há tempos atrás e no tempo presente se levantaram, se opondo aí contra Judá e Israel. Mas antes o Senhor consola Baruque, através de Jeremias, dizendo para Baruque se tranquilizar, porque o Senhor estava cuidando dele. Todo aquele que trabalha para a obra de Deus, como Baruque, que era um emissário, um mensageiro de Jeremias quando ele não podia levar a mensagem de Deus, Baruque era então seu mensageiro, Então, todo aquele que trabalha para a obra de Deus, ele deve ter tranquilidade e paz, porque o Senhor sempre cuida dos seus, Então, no capítulo 46, nós temos uma profecia a respeito do Egito e de como a Babilônia viria contra o Egito para derrubá-lo, Então, tão glorioso Egito, que há anos atrás contava tantas vitórias, agora será derrotado aí diante de Nabucodonosor. E nós vamos ver que o Senhor não tem um castigo somente para o Egito, mas o Senhor também agora aponta a sua ira, o cálice da sua ira, para outras nações. Uma delas são os filisteus, Um povo que se opôs muito aos servos de Deus, do tempo dos juízes até o tempo dos reis, E os filisteus muitas das vezes entraram em guerra contra o povo do Senhor. Nós vimos isso muito claro, muito evidente, principalmente no livro de Samuel, Aonde Deus outrora usou a própria mão de Samuel e outrora usou a mão do servo Davi para livrar o seu povo das mãos dos filisteus. E depois nós vamos ver no capítulo 48, o Senhor também lançando uma sentença contra Moabe, Se você não se lembra quem é Moabe, você pode voltar nos estudos do Gênesis, Os moabitas, eles são um povo que são descendentes do relacionamento de Ló com a sua filha, com uma das suas filhas. E desse povo, então, vai sair desse relacionamento aí pecaminoso entre a filha de Ló e seu próprio pai, nós vamos ter aí os moabitas,
que muitas das vezes se opuseram também contra o povo de Deus. Uma dessas vezes era quando Moisés estava com o povo de Israel no deserto. E nós vimos que futuramente Davi então fez esse povo como servo, como escravo, por causa dos seus erros e da sua falta de aliança com o seu povo. Tem um ensinamento interessante aqui no capítulo 48, porque nós temos que lembrar que a Babilônia, ela é o instrumento de Deus para o juízo das nações e do próprio Judá. E mesmo sendo um instrumento e não sendo servo de Deus Nabucodonosor, o Senhor não aceita um trabalho feito de qualquer maneira. Olha o que diz o capítulo 48 e o verso 10, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então observa que Deus queria e exigia que a Babilônia cumprisse os seus preceitos à risca, sem mudar, sem retroceder. Por quê? Porque o Senhor não gosta que aqueles que Ele escolheu para fazer a sua obra, faça a sua obra pela metade ou relaxadamente. Você tem um trabalho nas suas mãos? O Senhor te chamou para uma obra? Faça essa obra com excelência, faça essa obra com zelo, com cuidado, principalmente se essa obra envolver pessoas, Então Deus não gosta de pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente, não. Bom, diante desse caos onde Deus vai castigar o Egito, os moabitas, os filisteus, como fica Judá, que também pecou muito contra o Senhor? E embora Deus prometera castigar Judá, penalizar Judá por causa dos seus erros, agora nós temos um Deus que relembra as promessas feitas a Isaías e ao próprio Jeremias em muitos episódios desse livro sagrado. E ele diz assim no capítulo de número 46 e no verso 27: não tenha medo, meu servo Jacó, e nem fique assustado, ó Israel, pois eu o livrarei desta terra distante. Eu salvarei a sua descendência da terra do exílio. Observa que Deus, Ele está sempre estimulando o seu povo a não temer, a não andar assustado diante daquilo que Ele está fazendo. Porque quem se assusta diante das obras de Deus são pessoas que não sabem o que Deus está fazendo, ou que pensam que Deus não tem o controle nas suas mãos ao ponto de realizar exatamente aquilo que Ele quer. Então, se Deus estiver trabalhando ao seu redor, se você vê o caos ao seu redor, como Judá, Jeremias estavam vendo, você deve confiar no Senhor. Você não deve temer, porque o Senhor tem o controle da história nas suas mãos. Então Ele diz: não temas, não fique assustado. Por quê? Porque Deus é quem iria livrar Judá. E é Deus também quem vai nos livrar. Por isso nós não devemos estar aflitos ou preocupados, independente das dificuldades que nós estejamos passando. E observa que o Deus que diz para nós não temermos, Ele diz que Ele mesmo vai salvar as nossas vidas e a nossa descendência. Quem é a minha descendência? São os meus filhos, o Miguel, o Luiz e o Davi. Quem é a sua descendência? O Senhor tem uma promessa de salvação para ela. E observa que Deus quer que Judá, no futuro, e Jacó, voltem a ficar tranquilos e sossegados, e sem nenhuma preocupação de ficarem atemorizados, ou seja, com temor, com medo. É o mesmo que Deus tem para nós, essa promessa de tranquilidade, de paz, de sossego, de esperança e de vitória. Ela vem do Senhor para as nossas vidas, E o verso 28 diz assim: não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por que você não precisa temer? Por que você não precisa se assustar diante do caos que anda o mundo? Nós temos visto aí guerras entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos visto aí guerras na Palestina, temos visto aí quedas na economia, um aumento do preço do alimento, do combustível. Nós temos visto enfermidades surgindo, recentemente nós tivemos uma pandemia e agora nós estamos tendo aí outras enfermidades surgindo. O crente, como ele deve reagir diante dessas situações? A resposta é bem simples: não tenha medo, diz o Senhor. Por que nós não devemos ter medo? Porque o Senhor,
é quem está junto conosco. Então eu digo para você hoje, não tema, confie na palavra do Senhor, confie na promessa do Senhor. O mesmo Deus que foi fiel com Israel e com Jacó, o mesmo Deus que foi fiel com Jeremias, com Elias, Isaías, Ele também será fiel com você. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você nessa noite. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti e confiamos na Sua palavra, confiamos na Sua promessa e no Seu amor. Nós temos visto hoje, Senhor, no estudo, que o Senhor tinha uma sentença, um castigo para as nações que perseguiram Israel. Hoje não é diferente. O Senhor também tem uma sentença, tem um juízo para aqueles que perseguem a Tua igreja, para aqueles que lutam contra o Seu povo. E quantas pessoas, quantas ferramentas, quantas manifestações, quantas organizações têm se levantado contra a igreja, Senhor, tentando, Senhor, nos fazer penalizados por causa da verdade e da justiça. Mas o Senhor que prometeu segurança e proteção para ajudar é o mesmo que é poderoso para agir nas nossas vidas nesta manhã. Então cuida de nós, Senhor, como cuidaste de Jacó, cuida de nós, Senhor, como cuidaste de Judá, cuida de nós como cuidaste dos teus servos durante toda a história da humanidade. Seja conosco, Senhor, esteja do nosso lado. Assim, nós não temeremos o mal e nem o perigo. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou te pedir o like aí no vídeo e que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém que precise ouvir a palavra de Deus. Caso você não esteja inscrito no canal, não perca tempo nem oportunidade não. Se inscreva no canal, ative o sininho, assim todas as manhãs você vai poder estar aqui conosco, ouvindo essa palavra e aprendendo mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.